Glória a Deus, graça e paz, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Dálcio Moreno, da Igreja Batista do Areã, e eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesse dia abençoado. Então abra o teu coração para receber esse maná. Nós temos que ter sede de Deus, fome de Deus, e Ele nos alimenta a cada dia com uma porção do seu maná. E eu quero compartilhar com vocês nesse dia um pedacinho da porção de Deus, aquilo que Ele tem falado conosco, né? Alimentado a nossa alma. Ele é o pão da vida e a palavra, ela nos alimenta. Então eu quero compartilhar com vocês um texto que fica em 2 Crônicas. É um texto bem conhecido, né, dos irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E o tema dessa mensagem é: Deus insiste em me abençoar. Amados, que coisa linda que esse é o nosso Deus, né? Nós não merecemos, nós somos o vaso de barro mais frágil, a matéria-prima que menos tem valor, e mesmo assim Ele nos ama, nos escolhe e coloca em nós o mais precioso, tanto do céu quanto na terra, dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Deus não desiste de você. Deus, Ele insiste em te abençoar. Ele insiste em me abençoar. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim, ó. É um texto bem conhecido. Vai dizer assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse versículo é um versículo profundo demais. Se nós lermos o contexto aqui a partir do versículo 11, nós vamos ver que Deus, ele aparece a Salomão pela segunda vez. Por isso que Ele não desiste de nós. Ele apareceu a primeira para falar sobre promessa, Ele aparece a segunda vez para falar sobre promessa. Porque esse texto e esse contexto vai falar de promessa. Deus, ele tem uma promessa para mim e para você. Deus, ele insiste em nos abençoar a segunda vez, ou de novo. Por que segunda vez? Porque muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está falando. E mesmo assim Ele tem prazer em nos abençoar, deseja nos abençoar e insiste em nos abençoar. E aqui nesse texto ele vai, nesse versículo ele vai deixar um mapa para mim e para você. E ele insiste que eu e você venhamos a tomar posse desse mapa, a decifrar esse mapa, compreender esse mapa, porque esse mapa ele vai nos levar à promessa dele. Então, o texto vai dizer assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui nada mais é que o mapa do tesouro para mim e para você. Ele está dando a dica para mim e para você. Então, o primeiro ponto para eu viver as promessas de Deus: fazer parte do povo de Deus. E se o meu povo. Então, esse se não é dúvida, esse se é condição. Então, para eu viver as promessas de Deus, eu preciso estar condicionado à direção que Ele me dá. E qual é a primeira direção? Ser povo de Deus. Jesus, ele não é evangélico, Jesus não é católico, não é espírita, não é umbandista, não é candomblecista. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, e Ele mesmo diz nas Escrituras. Então Jesus, ele veio, na verdade, para quebrar a religiosidade. Porque a religiosidade, queridos, ela nos afasta de Deus dentro da própria igreja. E aqui Ele vai nos direcionar a um mapa que vai nos guiar. E se nós estamos dentro da condição desse mapa, nós vamos alcançar e viver as bênçãos e as promessas que Ele tem para nós. E a primeira delas, eu tenho que ser povo de Deus. Porque todo mundo diz: ah, pastor, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas como que eu sei que eu sou filho de Deus? Nós criamos padrões pré-estabelecidos por nós mesmos. E quando nós não encaixamos a um padrão que nós vemos, seja ele na igreja, seja ele em algum lugar, nós não concordamos com aquilo. E nós achamos que nós estamos certos
e acabamos nos frustrando, né? E nos decepcionando. Nos decepcionamos, queridos, porque queremos que o nosso padrão seja o verdadeiro. E, na verdade, nós colocamos isso como regra para nós mesmos. Mas a Bíblia, ela é o padrão de Deus. Eu não posso criar o meu padrão dentro do padrão que já foi estabelecido por Deus. Então, ele disse, meu povo. Quem é o povo de Deus? É aquele que é nascido de Deus. Aí todo mundo fala, pastor, eu sou nascido de Deus. Mas como que eu sei qual é o padrão? A palavra de Deus, ela vai nos dar um padrão. E se o meu povo? Efésios capítulo 2 vai nos dar o padrão que Deus ele estabelece para sermos povo dele. E ele vai dizer assim, ó, a salvação é pela graça. E hoje nós temos uma interpretação muito deturpada hoje do que é graça, né? A gente tem vivido hoje dentro da própria igreja do Senhor, uma deturpação dessa definição de graça. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar para os nossos irmãos da igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, nas vossas ofensas, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Olha só. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem que são os filhos da desobediência? Aquele que não anda segundo o padrão que Deus estabelece, mas que anda no padrão que ele estabelece. Que ele interpreta, que ele entende e que ele acha que é o certo. Queridos, nós não devemos achar as coisas de Deus, eu tenho que obedecer o padrão que Deus estabelece. Então, ele está dizendo que nós estávamos mortos, né, segundo os nossos pecados. Uma das definições de pecado no hebraico é desobediência, errar o alvo, né? Quando nós desobedecemos as leis, que é a palavra do Senhor, nós estamos em pecado. E aí, o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer isso. E aí ele vai dizer, em que noutro tempo andávamos, ou seja, antes de nós aceitarmos a Jesus, enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus e andamos segundo o curso do mundo e segundo a vontade do homem natural, queridos, nós não somos filhos de Deus. E aí nós não podemos ser denominados povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É aquele que vivificou agora em Cristo Jesus. É aquele que mortificou a sua carne. É aquele que entregou a sua vida para Cristo e agora anda em Cristo, segundo a vontade que Ele estabelece, segundo o padrão que Ele estabelece, não o padrão que nós colocamos como religião na nossa vida, vamos dizer assim. Em que noutro tempo andavam. Tem pessoas que aceitaram Jesus, mas continuam com o seu padrão dentro do seu coração, né? E aí não, mas eu não pratico mais as obras da carne. Maravilha, glória a Deus. Mas também é homem natural. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele se parecem loucura. Então, ou seja, eu ainda continuo dentro do meu padrão, eu não tenho... Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que ele não busca a Deus, ele não tem discernimento, ele não tem entendimento, ele ainda vive dentro do padrão que ele estabelece como regra de fé para ele, colocando a palavra dentro do padrão dele. E isso é errado, queridos, mas a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo, eu tenho que entrar dentro do padrão estabelecido, dentro do moldar estabelecido por Cristo. Não pratico mais as coisas do mundo, não pratico mais as coisas da carne, mas também eu busco a Deus e eu me entro dentro do padrão que Deus estabeleceu a mim, né? E o padrão é o quê? Eu não andar mais segundo as coisas do mundo. Aí ele vai dizer assim no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha só. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos entender um pouquinho da graça. Hoje se fala muito na graça e no amor, porque Deus ele é amor, e a graça que é Cristo me alcançou. Amém? Mas a graça verdadeiramente, ela está em mim quando eu guardo ela comigo, quando eu entro no padrão que Deus estabelece. Para que a graça permaneça em mim, eu não posso mais andar em conformidade com o mundo. Eu não posso mais andar alimentando os desejos da minha carne, andando como eu andava antes, me conformando com as coisas do mundo. Tem pessoas hoje que falam da graça, que Deus ele é amor, e a graça que é Cristo está sobre mim, porque agora é um novo tempo. Jesus ele me ama, sim, mas se ele me ama e a graça está sobre mim, eu não posso mais andar conforme eu andava antes. As pessoas hoje estão andando conforme andavam antes de ter Cristo. Não querem renunciar a algumas coisas. E aí confundem a graça, confundem o amor de Deus e acham que vão ser salvas. E não vão. Porque a salvação é pela graça? Sim, mas eu tenho que renunciar às coisas do mundo. Eu tenho que renunciar às coisas do velho homem por amor a Cristo. Eu não posso me conformar com as coisas do mundo, muito menos colocar as coisas do mundo dentro da igreja para ser atrativo para a conversão. Então, as coisas de Deus são diferenciadas das coisas do mundo. Deus é luz, mundo é trevas. As coisas de Deus são luz, as coisas do mundo são trevas. Então, se eu agora sou luz e sou filho de Deus, eu não vou mais andar conforme as coisas que eu andava antes. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Se Ele nos ressuscitou, é para nós termos uma nova vida. Eu não posso andar mais como eu andava antes. Eu não posso ser quem eu era antes. Eu não posso me conformar com as coisas do mundo. Eu não posso praticar o que eu praticava antes. Não tem comunhão, luz e trevas, mundo e igreja, não tem comunhão. Aí o versículo 8 ele vai dizer, porque pela graça sois salvo por meio da fé. As pessoas confundem muito hoje fé. Elas acham que é o acreditar. Fé também é acreditar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu sei que existe, eu não vejo, mas eu acredito. Hebreus 11 vai falar da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu acredito, mas a fé emuná, a qual Paulo está dizendo, a qual Cristo está dizendo, é a fé, eu acredito no que eu não vejo, mas eu obedeço o que eu não vejo. Eu sou fiel ao que não vejo. Então a fé emuná significa obediência, fidelidade. E eu vou obedecer só aquilo que eu conheço. Por isso que nós precisamos conhecer e buscar em conhecer o Senhor, a sua palavra como ela é. Porque quando eu conheço a Cristo, quando eu conheço o padrão que Ele estabelece para mim, eu vou entender que a graça não é o meu padrão, mas é o padrão que Ele determinou, que eu não posso andar conforme as coisas do mundo. Assim eu vou ser feito filho de Deus e assim eu vou ser considerado povo de Deus. E aí no versículo 11... ele vai dizer assim, ó, portanto, lembrai-vos de que noutro tempo éreis gentios na carne, e chamado em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, eu era gentil na carne, eu andava segundo o meu padrão, eu andava segundo o padrão do mundo, eu andava segundo as coisas que minha carne desejava, segundo o que o velho homem desejava, mas isso aí eu não posso ser povo nem filho de Deus. E aí ele vai dizer assim no versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Quando nós andamos no padrão do mundo, quando nós andamos no padrão da nossa carne, da nossa vontade, nós estamos sem Cristo. E se nós estamos sem Cristo, a promessa de Deus não vai se cumprir. Mas Deus, no seu riquíssimo amor e graça, Ele nos insiste em nos abençoar. Ele vai nos dando oportunidade, Ele vai nos chamando para perto, Ele vai nos convidando a abrir o nosso coração para Ele entrar, Ele vai nos convidando a nos aproximar dEle. E aí Paulo ele vai continuar dizendo ainda, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da
promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se eu andar conforme o mundo, se eu andar conforme a minha vontade, o meu padrão, querido, Deus não tem aliança comigo e automaticamente eu não tenho aliança com Ele. Não tenho comunhão com Ele, não sou o povo dEle, não sou filho dEle. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, a preposição em, ela vem de imergir, imersão. E a palavra imersão é a mesma raiz do latim, baptizo, batismo, imersão, imergir. Está falando de eu entrar, de eu me entregar 100% a Ele. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já chegaste, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, do sacrifício que Jesus fez por mim, conquistou por mim na cruz do Calvário e por você. Mas para isso, queridos, essa graça que foi de graça para mim e para você, que nós não pagamos o preço, mas Ele pagou o preço por mim e por você, essa graça ela é muito mal interpretada. Agora, o apóstolo Paulo mesmo, no livro de Romanos, ele fala que eu tenho que mortificar os meus membros, eu tenho que mortificar a minha carne, e da mesma maneira que Jesus mortificou a dele por amor a mim. Se eu amo a Cristo, se nós amamos a Cristo, querido, nós vamos mortificar a nossa carne, matar a carne. Carne é o desejo do velho homem, não andando e nem se conformando com as coisas do mundo e nem se assemelhando às coisas do mundo. Coisa do mundo é coisa do mundo, coisa natural é natural. Deus, ele é espírito, Deus, ele é luz. Então nós não podemos compartilhar, conformar e assemelhar com as coisas do mundo. E aí ele vai dizer assim no versículo 18. Porque por Ele, por Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, através do seu sangue, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse ambos, ele está falando para judeu e gentil. Porque a salvação era só para o judeu, mas se estendeu a mim e a você. Isso é a graça. Mas o princípio continua sendo o mesmo. E aí ele vai dizer assim no 19: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, povo de Deus. Eu só posso ser povo de Deus se, olha a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu só posso ser povo de Deus se eu estou em Cristo, se eu renuncio à minha carne, se eu renuncio às coisas do mundo, se eu não ando conforme o mundo, se eu não me assemelho com o mundo. E eu estou buscando a Cristo todos os dias, mortificando a minha carne. Então, queridos, esse é o primeiro passo para fazermos parte do povo de Deus. E aí ele vai continuar dizendo: e se meu povo que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome. Nós dizemos que chamamos pelo nome de Jesus, ou seja, eu sou cristão. Mas cristão é o pequeno Cristo. Eu só posso dizer que eu chamo pelo nome de Jesus, o nome de Deus, quando eu enxergo como Deus. Aí tem que ser a primeira etapa, ser povo. Se eu sou povo, se eu sou filho e se eu sou membro da família de Deus, eu vou enxergar como Deus, como Jesus, vou ouvir como Jesus, vou falar como Jesus, vou ter discernimento de Jesus, vou andar como Jesus andou. Então isso é ser cristão, pequeno Cristo, semelhante a Ele, como Ele, andar como Ele, fazer como Ele, enxergar como Ele, caminhar como Ele, ser como Ele. Isso que se meu povo que chama pelo meu nome, isso é chamar pelo nome de Jesus. Dizemos isso da boca para fora, mas muitas das vezes as nossas atitudes dizem o contrário. E aí o terceiro ponto, se humilhar. O que é humilhação? Humilhar é reconhecer o nosso pouco ou nenhum mérito diante dele. Queridos, ou em outras palavras, é eu reconhecer que tudo que eu tenho, é eu reconhecer que tudo que eu sou, tanto no espiritual, principalmente no espiritual, e depois no físico, tudo que eu tenho no físico, tudo que eu tenho no espírito, veio dele. Veio dele. Em Mateus 5, quando ele começa a ensinar os discípulos, a ministrar os discípulos,
A primeira coisa que ele vai ensinar os discípulos é essa. No versículo 1, vai falar que Jesus ele se assenta, os discípulos se aproximam, saem do meio da multidão, se aproximam. Então passou a ensiná-los, dizendo: quer ser discípulo? Tem que sair do mundo, se aproximar de Jesus. E aí, receber o ensino de Jesus. Então ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes. Então a primeira característica de um discípulo é humildade. É reconhecer nossa total dependência dele, é reconhecer que o que eu tenho aqui veio dele, o que nós somos veio dele, a família veio dele, o trabalho veio dele, o emprego veio dele, a saúde veio dele, os dons espirituais veio dele, é ele quem faz, é ele quem realiza, tudo é por ele, é para ele. O apóstolo Paulo ele fala isso em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória eternamente ao eterno, amém, aleluia. Isso é humildade. Então, queridos, seja humilde. Seja humilde. Aqui está um mapa. Se nós começarmos a encaixar esse mapa, esses trechos que ele vai nos ensinar no versículo 14, se nós encaixarmos a cada mapa, a cada parte, a cada peça, nós cumprimos com cada uma delas, nós vamos ser abençoados. A promessa vai se cumprir e ele nos insiste em nos abençoar. Guarda essa palavra simples no teu coração. Essa é a parte 1 dessa mensagem. Deus insiste em me abençoar. Você que não se inscreveu, se inscreva no meu canal, Pastor Dálcio Moreno. Dê o seu like lá, o seu joinha, clique no sininho lá. E a cada novo vídeo, a cada semana, tem um vídeo novo que vai alimentar a sua vida. Esse é o propósito desse canal, é trazer palavras, é trazer ensinamentos e levar você mais para próximo e para a presença e para a profundidade do Espírito Santo de Deus, que ele nos espera e nos deseja. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem na paz, que o Espírito Santo ele venha falar mais ainda no teu coração. Quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, as nossas vidas e o teu povo em tuas mãos. A cada um que está acompanhando, Pai, esse vídeo, que ele seja tocado, que ele seja alcançado, que o Espírito Santo possa abrir a visão, abrir o entendimento e nos levar, ó Pai, a essa profundidade, para que venhamos, ó Pai, viver os sonhos, os projetos, as promessas e as bênçãos que o Senhor tem liberado, ó Pai, para cada um de nós. Dentro da sua palavra, eu como ministro do teu evangelho, eu confirmo e eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada filho teu, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Um grande beijo, um abraço, fiquem na paz, Deus abençoe.